Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, uma retrognata feliz, aquela que sumiu e nunca mais apareceu. Cá estou de volta para trazer mais conteúdo para vocês. Eu peço desculpa porque eu não tô acostumada com o YouTube, a minha relação é com o Instagram e eu me sinto meio sem jeito para gravar vídeo ainda, não estou acostumada e quando eu gravo eu não me gosto nos vídeos. Mas eu prometo tentar voltar aqui pra vocês, então bora pro vídeo que hoje o conteúdo tá muito legal. Então, gente, para eu poder voltar aqui pro YouTube, eu preciso recapitular a minha saga, a minha história até chegar ao ortognática. Então, senta que lá vem a história é comprida, mas eu vou tentar resumir ao máximo possível para que vocês possam entender o porquê que eu preciso da cirurgia ortognática. Porque olhando assim, eu não pareço classe 2, mas se virar de lado, continuo não parecendo muito porque eu disfarço. Mas a minha posição correta é essa daqui, ó. Deu pra ver? Ó. Então, eu sou uma paciente que disfarça muito retrognatismo, muito a minha classe 2. E eu vou contar pra vocês por que eu preciso dessa cirurgia, por que eu sou classe 2. Bom, para dar início à história, eu preciso falar que eu nasci sendo classe 2, eu nasci sendo caso cirúrgico, eu não sou um caso que pudesse ser resolvido com ortodontia preventiva. Por mais que eu fiz a utilização da ortodontia preventiva, eu fui um caso que não teria conserto dessa forma, assim, digamos. Então, eu vou recapitular para vocês que quando eu era criança, eu chupei muito chupeta, muito bico, muito mamadeira. E eu sempre tive uma mordida muito aberta, muito mesmo, gente. Assim, era uma mordida que me impossibilitava de fechar a boca. Eu geralmente estava assim, ó, o tempo inteiro. Eu tinha isso aqui muito pra cima. Os dois incisivos centrais, que são os dentões da frente, eu tinha ele aqui em cima, assim, e ficava aquele arco, assim, ó, de mordida aqui, assim, ó. Era um absurdo. Era feio, né, gente? Eu não me sentia confortável, eu sempre tava assim, ó, tipo, morrendo. Parece que eu tava morrendo, mas não, era o meu natural. Então, com os meus 7 anos ali para 8, eu comecei a ir num ortodontista para começar uma ortodontia preventiva, para começar um tratamento ortodôntico para melhorar a minha mordida aberta e, consequentemente, a minha classe 2, né, que não foi totalmente resolvida. Porque o aparelho que eu usei, ele se chama Clant, é um aparelho móvel utilizado nas crianças para melhorar a mordida aberta e a mordida classe 2. E então eu fiz panorâmica, raio-x, blá, blá, todas essas coisas, molde em gesso, que naquela época era super comum molde em gesso, né? E era o OFAS, né, naquela época, né? Hoje melhorou, graças a Deus, muito mais, né? Tirei fotos, se eu conseguir eu coloco as fotos aqui pra vocês aqui do lado, de como eu era quando eu era criança. Essa era a minha mordida. Eu vou tentar ao máximo pôr, mas se não, me acompanhe lá no Instagram, que algum dia eu posto lá. Eu já postei, mas posso postar de novo. E então eu comecei esse tratamento com esse aparelho, que era o Clant, o meu era rosinha. Aí eu perdi o rosinha, mas eu já ia evoluir para um outro modelo de Clant, porque a minha mordida tava melhorando, assim, digamos, né? Eu tava crescendo também. Eu tava na troca de dente, né? Então, tipo, os meus incisivos já tinham caído, eu já tava desdentada aqui, daí tava crescendo os outros, enfim. Aí eu fui para mais um ano de Clant, que era o meu laranjinha, que eu escolhi a cor laranjinha na época. E depois do Clant veio a tortura da minha vida, gente. Eu fui usar um extra bucal, o famoso, conhecido freio de burro, que é aquele que coloca aqui por fora e prende com uma faixa aqui na cabeça e coloca elástico pra puxar. Gente, ladeira abaixo aquilo lá, porque foi só sofrimento. Pra encurtar a história dele, eu tinha que usar 14 horas por dia. Eu já era uma pessoa que usava óculos, então sofrer bullying na escola em dobro ia ser pior ainda. Ser magrinha ia ser pior ainda. Então, eu resolvi usar o Clant aonde? O Clant não, o extra bucal onde? Em casa. Então, eu tinha que dormir com ele. Gente do céu, é uma das dores que eu mais lembro da minha vida, porque o aparelho dolorido, principalmente quando você trocava os elásticos que asseguravam o extra bucal na faixa, meu Deus, aquilo lá era uma tortura. Eu juro, gente, pra mim foi uma tortura. Doía tanto que tinha noites que eu acordava chorando de dor e a minha mãe não aguentava me ver chorando de dor, tirava o aparelho, porque assim, ó, só por Deus. Ai, você tirou, então você não usou corretamente, não resolveu. Não, gente, eu usava corretamente. Algumas noites eu sentia muita dor, então eu tinha que tirar porque não tava me fazendo bem. E eu lembro que eu peguei a fase do Clant, eu peguei uma parte
do clench não, do extrabucal. O clench já foi, gente, pelo amor de Deus. Eu peguei uma parte dele que eu tava em férias do colégio, da escola, então eu consegui usar mais tempo em casa pra não dormir com ele. Às vezes eu saía com ele sim, mas não pra ir pra escola, porque foi na época de 2009 ali, sabe, 2008 pra 2009. Então, naquela época ali de escola minha, eu tava indo pra quinta série, gente. Então, foi uma transição ali, né? Eu não queria sofrer na escola já de dor e de bullying, né? Porque naquela época infelizmente era comum sofrer bullying, né? Por qualquer coisinha. E meus colegas eram um terror, né? Mas enfim, voltando ao caso. Eu utilizei ele por mais ou menos um ano de ortodontia preventiva ainda, porque eu ainda estava em fase de crescimento. Eu tinha 11 anos naquela época, né? 10, 11 anos por ali. E logo em seguida eu comecei o tratamento com o quê? Com um aparelho ortodôntico fixo, né? Então eu comecei a colocar borrachinha e tudo mais. E nesse meio tempo, lembrei de uma coisa, eu fiz extração de dentes de leite. Eu lembro que eu tirei com um dentista um dente, que acho que foi o inferior, foi a minha primeira vez extraindo um dente no dentista, gente, foi um desespero, eu morri de medo, eu tava nervosa porque eu tive que levar anestesia, foi horrível. Ao total, eu acho que, vamos contar uns 10 dentes que eu já extraí em dentista, mas eu conto essa história depois. Enfim, aí eu tirei mais um com o meu ortodontista porque o meu dente não caía. E ele falou, você tenta tirar em casa. Eu não conseguia tirar porque eu morria de medo. Ele chegou um dia pra mim e falou, eu vou tirar seu dente já que você não tirou. Quando ele veio com aquele tamanho de seringa e com aquela agulha, eu falei, puta que pariu é hoje. Eu lá sozinha, Deus me ajuda. Ele tirou meu dente e ele seguiu o tratamento com o aparelho. Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei mais ou menos um ano e meio com ele de aparelho e eu mudei de cidade. E nessa cidade que eu cheguei, eu tive a indicação de um ortodontista que aparentemente eu conheci 2 pacientes dele que o resultado tava bonito, não tinha problema nenhum, então eu comecei nesse dentista. O que aconteceu? O dentista não conseguia encaixar minha mordida, ele fazia diastema nos centrais, ele colocava elástico corrente, ele colocava elásticos intramaxilares. Gente, aqueles elásticos já não aguentava mais, porque doía, porque ele colocava os mais pesados. E chegou uma fase que ele começou a me chamar toda semana pra fazer o meu tratamento, porque ele não tava mais sabendo o que fazer. E eu falei, eu não tô mais aguentando isso. Na época eu tinha 14 para 15 anos, 2013, e eu falei assim, eu não quero mais. E aí a minha família concordou a gente trocar de profissional. Aí eu tive mais uma indicação que, por incrível que pareça, a paciente desse dentista, ela fez ortognática, gente. Enfim, não entendo o que aconteceu comigo, mas enfim, são coisas, né? E aí, esse dentista, quando eu cheguei nele com toda a minha história, com todo o meu caso, toda a minha papelada, meus exames antigos, tomografia, moldes e tudo mais. E mais um detalhe que agora eu esqueci de falar. Eu não tenho a mordida tão aberta assim, ó. Tão expansiva, né? Até que tenho. Eu lembrei que quando eu tava no primeiro ortodontista, ele queria até pôr o Irex em mim. Eu achei uma folha que diz uma prescrição que eu iria usar Irex, mas acabou que eu não usei o Irex. E não me perguntem o porquê. Seria bom? Seria. Iria expandir um pouco mais a minha mordida, abrir um pouco mais, mas enfim. Aí, quando eu cheguei nesse ortodontista, nesse segundo ortodontista dessa cidade onde eu moro, ele falou que o meu problema era espaço na arcada dentária, que a minha arcada dentária era muito pequena e para resolver era a extração dentária. Ou seja, eu extraí 2 pré-molares superiores e 2 segundos molares inferiores, um em cada lado. Então, ao total, com esse ortodontista, eu extraí 4 dentes. Eu comecei pelos de cima, ele extraiu 2 em cima e depois a mulher dele, que também era dentista, extraiu 2 embaixo. E, gente, não façam isso, tá? Não sei, graças a Deus deu certo. Não extraiam dente sem necessidade, pelo amor de Deus, porque no meu caso foi sem necessidade, depois eu descobri. E extraíam com bucomaxilo. Na época eu não entendia a importância de extrair dentes com o bucomaxilo e extrair com ortodontista. E a diferença de extração é nítida, de trabalho, de tudo mais. E eu posso fazer um vídeo separado disso pelas extrações que eu tive com o meu buco e os outros procedimentos. Extraí esses 4 dentes. A minha mordida começou a se encaixar. Fui indo com a finalização do aparelho. E em novembro de 2015, ele me deu alta do tratamento ortodôntico. Eu fiquei com alguns espaços assim nas laterais entre os dentes, uns espaços bem consideráveis que me incomodava, e ele falou que aquilo não tinha que fazer. E esses 2 dentes eles estavam assim cruzadinhos. E ele falou que não tinha que fazer
E a resposta que esse profissional me deu, gente, foi muito curioso, porque ele pegou e falou, olha como você era antes, começou com meus moldes me mostrar. Olha, você era assim, melhorou muito, meu Deus, tipo, querendo tapar o sol com a peneira. Enfim, eu não caí muito nessa, mas a minha família caiu e falou que era perfeccionismo meu, gente. Eu sou perfeccionista, tá? E a minha família falou, você é muito perfeccionista, detalhista, você repara em tudo, tá lindo, tá maravilhoso, olha que bonito seu sorriso. E a minha gengiva, isso aqui aparecendo. Meu buco diz que por um pouco mais seria excessivo a aparência da minha gengiva. Até que eu tava ali no limite, mas eu sorria, era assim, ó, muito mais, aparecia muito mais gengiva do que aparece hoje. Até que o sorriso até que tava bonito de frente, mas passou uns meses, eu tava assim, encaixada, começou assim, ó, ficar o buraco aqui, tipo, começou a dar discrepância na minha classe 2, começou a ter um overjet, meus dentes começaram a vir pra frente, aconteceu isso. Eu não quis mais voltar naquele ortodontista pra reclamar nem nada, eu quis esquecer ele, porque eu fiquei muito, não vou falar o palavrão, mas fiquei, né? E... ai, mas você não usou contenção? Gente, a contenção nunca dava certo no meu dente. A única que deu certo, a minha mãe detonou com ela, lavando na água quente. Enfim, aconteceu, né? E a outra não dava certo e não é problema da contenção, porque eu tinha contenção fixa embaixo. E esses dentes aqui, eles apinharam todos, então estavam um pra frente e um pra trás, mesmo eu estando com a contenção fixa. E 6 meses depois, não, alguns meses depois de tratamento eu fui lá, mas depois eu nunca mais voltei porque eu não queria mais ver aquele profissional na minha frente, gente, eu tava saturada dele e eu falei, pelo amor de Deus, alguém me tira desse lugar que eu não quero mais ver ele, juro por Deus. Aí eu fiquei de 2016 a 2020 sem profissional nenhum, sem fazer limpeza, sem ir dentista, mas eu sabia que eu precisava procurar alguém que me desse uma solução. Eu pensei, não, eu preciso procurar um profissional que coloque o aparelho de novo em mim e que me corrija de certa forma. Mas nesse meio tempo, até antes, eu já me sentia desconfortável com a minha papada. E eu até me perguntava, será que é porque eu fico assim de celular? Abstrair no celular até hoje, né? Eu pensava, será que eu fico assim de celular muito tempo? Porque a gente sabe que é trabalho, eu fico muito assim. Porque isso aqui, ó, essa parte aqui, ó, sempre me incomodou. E eu olhava todo mundo com aquela mandíbula aqui marcada, com aquela coisa toda. E eu sei aquilo, eu falei, nossa, que sonho ter uma coisa dessa, quando é que eu vou ter? Descobri que eu posso ter, graças a Deus, né? E aí fiquei esse tempo sem ir dentista, sem nada, mas sabia que tinha alguma coisa errada. Nesse meio tempo, cogitei de eu ser caso de ortognática, porque uma coisa, quando eu fui nesse ortodontista que ele falou, vamos extrair os 4 dentes, a minha família concordou em extrair os 4 dentes, porque ele falou, ou se não, tem uma cirurgia que a gente pode fazer no bloco cirúrgico que envolve o hospital, mas que é mais complicado. Sabe aqueles ortodontistas que não querem te dar a solução verdadeira e que te assustam? Existe muito ortodontista que chega e fala pra você, ai, você precisa de ortognática. Ai, mas é uma cirurgia horrível porque o pós é isso, porque o pós é aquilo, porque não sei o que. Não faça. Muito, gente, existe muito. E daí as pessoas desistem porque não tem profissionais que encorajem ela. Beleza. Minha família não quis, minha família morrendo de medo, né? Eu também tinha medo de extrair dente, né? Mas depois dessa extração aí até que fiquei mais de boa, assim, sabe? Meu medo com dentista, assim, com procedimentos foi aliviando um pouco. 2020, eu lá comecei a ter, em 2019, inflamação na mucosa dos sisos inferiores, que é os que eles nasceram pela metade. Daí a gengiva cobriu um pouco, inflamava, doía e ficou aquela coisa. Eu falei, eu vou procurar um bucomaxilo pra extrair um siso, e eu tinha indicação de um bucomaxilo, que é meu buco até hoje, que é o Dr. Ferdinando de Conto. E eu falei, eu vou procurar ele porque tá me incomodando e eu vou tirar esse siso, porque eu sei que faz mal ficar com o siso desse jeito, inflamando ou não, eu sei que pode tirar em consequências maiores. E aí eu procurei, gente, na esperança, tipo, não, eu vim aqui pra tirar o siso, porque tá me incomodando, tá assim, acessado. Ele deixou eu olhar. Quando ele olhou, ele falou, meu Deus, o que é isso aqui? Eu não lembro nem a palavra que ele falou, mas o meu Deus, alguma coisa assim, mais impactante de palavra ele usou. E ele olhou pra mim e falou assim, nós não vamos tirar o siso. Por enquanto, não. Você é caso de ortognática, eu tenho quase certeza. Eu vou te dar tal e tal exame, você vai lá e você vai fazer. Eu vou te indicar pra tal ortodontista e nós vamos fazer isso, isso, isso. Pra eu ter certeza que você é caso de cirurgia. Parece que o meu mundo, assim, na hora falou... Tipo, caiu, assim, meu mundo. E eu falei, tá, eu sou caso de cirurgia, eu preciso operar. Vamos operar. Na hora, assim, tipo, eu falei, se eu sou caso de cirurgia, eu preciso operar, eu vou operar. Na hora, gente, na hora. Eu cheguei em casa e comecei a pesquisar o que era ortognática, ver relatos péssimos pra variar, porque a maioria assusta a gente. Aí eu fui na ortodontista que ele indicou,
Eu fiz mais uma pasta mirabolante, que foi um pouquinho cara, mas que ajudou bastante, que são imagens 3D e tudo mais, que tem médio diâmetro disso, daquilo, linha média, vê tudo perfeito. E realmente confirmou que eu era classe 2, porque teria uma mecânica que poderia ajudar na minha classe 2, mas não são todos os casos, e no meu caso não adiantaria. E aí eu descobri que eu era classe 2 e que eu precisava de ortognática. Fiquei um ano sem poder começar o tratamento por questões financeiras. Em 2021, quando eu comecei o meu Instagram, @umaretrognatafeliz, em setembro eu comecei meu tratamento ortodôntico para ortognática. Aí eu comecei com um aparelho convencional e eu ia usar o sistema ART, que é um sistema de ancoragem. Falei que o vídeo não ia ficar extenso, mas não dá pra contar em pequenas palavras, porque o meu saga é muito louca. E aí fiquei um tempo sem usar o sistema ART, só com o aparelho convencional. E em maio de 2022 eu comecei a colocar as mini placas superiores. Coloquei uma em cada lado. Meu buco que colocou, gente, 10 minutos pra colocar isso, mas tem um sofrimento ali, porque um dos lados não queria fixar a placa. Não fixou, daí a gente colocou em outro momento de novo. Usei por um tempo as mini placas até 2023. E chegou um momento ali que eu não aguentava mais usar as mini placas. Gente, no começo parecia uma maravilha, depois começou a me atrapalhar, me incomodar. E eu não queria mais aquilo. E aconteceram algumas coisas no meio do caminho que não vem ao caso, por questões de ética. E eu não queria mais. E ainda tinha um leve impasse de operar articulação ou não também, porque eu tenho articulação, ela sai do lugar e ela volta quando eu abro a boca. E ela tá um pouco desgastada, mas eu não tenho dor. E aí eu decidi trocar de profissional. Sim, gente, eu fiz isso no meio da ortognática, troquei de ortodontista. Nada contra a minha profissional, porque ela tem uma inteligência, ela estuda, ela sabe muita coisa, mas o sistema que ela tava usando não era o sistema que eu estava me adaptando. Aí, o que aconteceu? 2023, janeiro, eu me formei na faculdade, eu fiz enfermagem. Dei alguns dias depois da minha formatura, eu removi as mini placas. E aí eu comecei a saga com um novo ortodontista, que é o ortodontista que tá comigo até hoje. E hoje eu utilizo o sistema de autoligado, que é aquele aparelho que não precisa de borrachinha no bracket. Você abre o aparelho, encaixa o fio ortodôntico e fecha. Então, desde março eu tô usando o autoligado, gente. E eu vou colocar uma foto aqui, eu espero que eu consiga pôr. Esse aqui é o meu antes, quando eu comecei com o meu ortodontista, em março. E esse aqui é o meu depois, que é uma panorâmica de agora. São duas panorâmicas totalmente diferentes, com uma mudança incrível. Porque o que aconteceu, eu fiquei um tempo sem manutenção em 2022 para 2023. Eu fiquei com diastema aqui, eu tava com um sorriso um pouco diferente que não tava me agradando. Então dá pra ver super a diferença, né? E hoje eu estou no autoligado, eu estou numa manutenção muito rápida. E eu não posso dizer quando eu vou operar, porque eu não tenho data ainda. Mas eu posso dizer que é muito em breve, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. E, enfim, eu não posso dar mais detalhes, mas eu prometo que nos próximos vídeos eu trago os mais detalhes. E pro vídeo não ficar extenso, que eu sei que já ficou, recapitulando, eu passei por um ortodontista em uma cidade, outro ortodontista na cidade onde eu tô, mais um ortodontista que extraiu meus dentes, mais uma orto que começou o tratamento por ortognática e agora esse profissional, esse ortodontista que tá fazendo a minha saga pra finalizar e dar início à minha cirurgia. Então, gente, 5 ortodontistas eu passei, gente. Desespero. Mas essa foi a minha saga. Então eu usei vários aparelhos de tratamento preventivo que não resolveram e não resolveria, porque o meu orto de agora me alertou que, tipo assim, meu caso era cirúrgico desde que eu nasci. Eu nasci sendo classe 2, eu tenho uma foto que mostra realmente que eu não tinha angulação da mandíbula. Então, né, fazer o quê, né? Só sofrimentos e gastos por ano pra, graças a Deus, chegar em profissionais maravilhosos que chegam e falam pra você a realidade da sua vida, né? E eu acho que era isso pra falar sobre o meu caso. Espero que o vídeo não tenha ficado tão extenso, mas eu não poderia reduzir em palavras, porque é uma saga. Eu brinco que a minha saga ortodôntica é uma das maiores, então, porque, vamos ver, desde 2004 em saga de aparelho, eu tive uma pausa de 2015 a 2020, 21. Então, tipo assim, é bastante tempo envolvida com o dentista, envolvida com a melhora do meu sorriso e da estética dentária, mas que, infelizmente,
ou felizmente, né, tinha que resolver a parte óssea também, mas pelo menos eu tive anjos na minha vida que me alertaram desse problema, porque eu vejo muitos casos de pessoas sendo classe 2 e que os dentistas não alertam. Só pra finalizar, eu tenho um caso na minha família. Eu tenho 3 casos na minha família, mas um que tá em aparelho ortodôntico, que é uma prima minha, e que é nítido que ela é classe 2 e ela usa aparelho, e a maxila dela é muito pra frente. Mas a gente não tem muito o que fazer, né? E é isso. Um beijo pra você que ficou até o final do vídeo. Desculpa pelas milhões de falas, mas eu acho que quem é ortognático entende. A gente tem que contar todos os detalhes e a gente não pode omitir nenhum detalhe, porque a história do ortognático sempre é uma história muito longa e que já vem de anos de aparelho. Não é alguém que chega no ortodontista e descobre que tem que operar assim e vai lá, coloca o aparelho, faz a cirurgia e tá tudo resolvido. Geralmente tem uma história bem progressa e bem extensa. E é isso. Um super beijo pra você que ficou até o final do vídeo. Eu espero trazer mais conteúdos pra vocês com muito cuidado e com muito carinho e com tempo, porque eu vou começar a me adaptar aqui no vídeo. Eu confesso que nesse meio tempo eu não tava me sentindo confortável por conta da minha aparência, mas agora eu cortei o cabelo, eu mudei algumas coisas, então eu tô me sentindo mais confortável. Eu mudei algumas coisas aqui também, então eu tô me sentindo mais confortável pra aparecer aqui no YouTube, e eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, e os próximos vídeos vai ter conteúdos super legais sobre ortognática. Um super beijo pra quem ficou até aqui, me segue lá no Insta e se inscreva aqui no meu canal. Um beijo pra você e até o próximo vídeo.